Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Estou aqui esperando, vamos lá. Vamos botar alguns filtros aqui, porque, gente, não tem como essa vida. É mole esse filtro aqui? Não é esse aqui não, filha, para ficar. Boa noite, gente. Eu vou esperar a doutora Maria Luísa. Todo mundo tá entrando, vamos lá. Vamos convidar a doutora Maria Luísa. Tem que ter calma para escolher um filtro aqui. Nossa, é muito divertido esse negócio aqui. Bom, vamos lá, esperando. Boa noite, Yuli. Boa noite, Dirce. Cíntia, tudo bem? Vamos lá, esperar. Oi, pai, tudo bom? Hoje vamos falar dos bioestimuladores de colágeno, que dando sequência que era as lives, né? Nós hoje vamos falar sobre o Sculptra e o Eleva. Vamos esperar a doutora Maria Luísa entrar, que aí a gente aceita a nossa convidada para hoje. Vamos lá. Oi, Val. Oi, Reinalda. Tudo bom? Você veio saber um pouquinho do Sculptra, do Eleva? Venha. Hoje vai ser muito bom. Carol. Vamos esperar a doutora Maria Luísa. Segunda-feira, todo mundo corrido, né? Pra gente fazer tudo. Quer sim, Reinaldo? Então, vem, aprende um pouquinho aqui que a gente vai passar um pouquinho de informações sobre para que serve esse produto. Vamos deixar gravado também, né? Essa live fica sempre gravada no meu Instagram, no Instagram da doutora Maria Luísa. Vamos lá. Doutora chegando, vamos sim, esperar ela entrar. Olá! Olá! Hoje eu consegui Boa brincar, noite. colocar um filtro. Boa noite, tudo bom? Tudo bom e você? Tudo jóia. Estou só posicionando a minha câmera aqui, que hoje eu estou Olá, fora do doutor Tiago, consultório. você entrou. Vamos lá posicionar tudo sobre esse Sculptra aí e Eleva, né? Olá, Cacau Neves. Vou ficar assim mesmo. Pronto. Então vamos. Eu ponho esse filtro aqui. Espera só um pouquinho. Vamos esperar, a gente espera. Olá, doutora Andréia Bandeira, tudo bom? Pronto. Agora vamos ver todas as pessoas. Tem bastante gente, conhecidos aí. Doutora Andréia. Tem gente que eu também não conheço, mas seja muito bem-vindo aqui na nossa live. Muito bom ter vocês por aqui. E hoje a gente tem até uma excelente notícia. Inclusive, para quem ficar até o final da live, a gente vai ter uma surpresa que a gente vai contar no final. Com certeza. A Andréia aqui. Oi, Andréia.
Então, e só que a gente vai contar no final, porque é uma surpresa. Então, vamos ver se vocês ficam para a gente contar essa surpresa para vocês, de primeira mão. É verdade. É, o pessoal tá entrando. E aí, vamos dar continuidade? Vamos Vamos falar dar já sobre. continuidade, hoje a gente vai falar sobre o Sculptra, o Elancê, sobre o ácido polialilático. Vamos contar tudo para vocês. Inclusive, só falando que quem pediu os artigos científicos, depois a gente vai colocar também um linkzinho aí para vocês entrarem nesse link e poderem baixar os artigos que vocês precisam, né? Para acompanhar melhor esses estudos. Olha lá, o doutor Orlando está entrando em todas. Orlando! Boa noite, doutor Orlando. Ele dá a maior força aqui para a gente, Orlando sempre. A Andréia, né? Tem algumas pessoas que sempre estão aqui presentes. É muito legal ver. Eles são alunos da São Leopoldo Mandique. Olha, até meu sobrinho está aqui, o Gabriel. Legal, Gabriel. Todas o Orlando respondeu. A gente fica muito feliz, viu, Orlando? Gabriel também. Aí, obrigado, estamos adorando essa presença de vocês aqui, viu? Deixa eu ver. Bom, já marquei minha mãe e avisei no grupo. Ai, que fofo. Você é muito fofo, Orlando. Não existe. Tem paciente que entra aqui também e assiste o finalzinho da live, porque, na verdade, isso começou, vou repetir aqui nessa live, começou para pacientes. A nossa ideia era atrair pacientes, e aí começaram a entrar alunos, se interessar pelo assunto. A Luísa Fiorotti, também aluna lá da São Leopoldo Mandique, São Paulo. E aí a gente resolveu, então, assim, ampliar esse conteúdo, entrar a fundo nesse conteúdo para que também os alunos tivessem bastante respaldo científico e pudessem aprender com essa live. Ó, aqui também está a Liz Moura, que também é outra aluna da São Leopoldo Mandique, São Paulo. Que legal, gente! E ó, que eu nem publiquei lá, eu não publiquei para os alunos as lives. Acho que o Orlando entrou, eu não sei como as pessoas foram entrando, né? Sim. Mas, enfim. Então, vamos começar a falar sobre o Sculptra. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais para vocês, tá bom? Sim. Então, vamos lá, Dani. Então, a gente podia perguntar, assim, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, toda vez que a gente pensa no Sculptra, no ácido polialilático, ele é um preenchedor? Não, o Sculptra ele não é um preenchedor, ele é um bioestimulador de colágeno, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai bioestimular aquela região que ele foi aplicada. Ele é um tratamento. E ele não substitui os preenchedores, de certa forma, porque assim, vai ser uma produção natural, vai estimular o seu colágeno, né? Colágeno tipo 3, depois colágeno tipo 1, mas ele não vai preencher essa região como você gostaria, às vezes num contorno de mandíbula. E isso é o primeiro ponto que a gente tem que ficar atento, porque alguns pacientes querem um efeito imediato. E para quem quer o efeito imediato, não vai ser o Sculptra. Não. Né? É para aquele paciente que quer um efeito mais natural, como até a gente já falou em outras lives, certo? Sim, certo. Porque ele também não vai agir na musculatura, porque na musculatura quem vai agir é a toxina botulínica. Então, essas diferenças, quando a gente está conversando com o paciente, a gente tem que fazê-lo entender que são de suma importância, né? Qual é o resultado, em quanto tempo ele espera, porque tem aquele paciente que tem um casamento, está indo viajar. Gente, está caindo tanta flor aqui na minha live. Deve ser o filtro que você colocou, Lu. Deixa ele cair as flores. Então, flores para duas flores. E assim, quando isso fica claro, o paciente consegue te ajudar a escolher. Porque nós sabemos para que serve cada um, e às vezes nós sabemos até a melhor indicação. Mas se o paciente falar que não está disposto a fazer massagem em casa, virou uma contraindicação.
Se for o fator preço, né, um limitante também, pode ser que vire uma outra indicação, não seja mais o Sculptra, né? E se ele quiser fazer em sessão única, então essas coisas, no início da conversa, quando a gente está fazendo a anamnese do paciente, é super importante, não só ver o paciente como um todo, né? Como um grande diamante, né, multifacetado, que cada face dele traz uma informação. Então, saber se ele usa protetor solar, se ele usa ativos intraorais, que comidas ele come, se ele é uma pessoa que faz muita ginástica e não consegue ficar sem, porque isso vai influenciar em todo o tratamento dele. Né, Dani? Isso, com certeza. Tudo isso é um conjunto, né? Todo o tratamento da harmonização é um conjunto. A gente tem que associar todas as técnicas, né? Para o quê? Potencializar e ter uma resposta mais até duradoura dos procedimentos, né? O mais importante é nessa primeira consulta a gente avaliar o grau de envelhecimento individual de cada pessoa, independente da faixa etária dela. Se a gente vai sentir essa flacidez, né? Porque os bioestimuladores são os tratamentos, é uma nova tecnologia que entrou no mercado mundial, que entrou mesmo bem agressivo, né? Ele entrou para quê? Para você potencializar o tratamento de um rejuvenescimento natural, gradativo, lento, tornando essa pessoa um envelhecimento mais natural, sem você transformar o paciente. De repente ele vem, faz, você infla ele, você transforma ele, não. Você vai tratando ele lentamente e você vai o quê? Dando esse ar mais jovem. Quando a pessoa vai olhar você, vai olhar assim, nossa, o que foi que você fez? O que você tá diferente? Você está mais jovem, mas fez alguma coisa, aquela sutileza que as pessoas não conseguem distinguir se foi feito ou se não foi feito, né, Lu? Até por um detalhe. Muitas vezes a pessoa quer um preenchimento facial, mas quando o ácido hialurônico sair, a gente também tem que frisar que o ácido hialurônico nós temos no nosso organismo, mas esse que a gente utiliza é um sintético. Não é exatamente igual a composição do nosso ácido hialurônico. Ele vai ser reabsorvido normalmente, tudo bem, esse não é o problema. A questão é que quando ele sai, você está sem nada. Então você começa do zero. É diferente de um bioestímulo que está produzindo o seu próprio colágeno. Então essa diferença parece sutil, mas é muito importante, né? E aí vamos falar, olha, ele é novo. Mas, por exemplo, o Sculptra, ele surgiu em 2009 na Europa. Então, ele surgiu na França. Ele tem um histórico aí, né? Não é que ele é novinho, né? Novo para alguns alunos, ele é novo, né? Até porque 2009 a gente não tem tantos anos assim. Entretanto, ele já foi utilizado em mais de 150 mil casos até 2014. E ele foi aprovado, né, um tratamento para tratar os pacientes com HIV, que tinham uma lipotrofia e que é um problema desafiador para alguns, né? Porque como fazer com esses pacientes para devolver aquele contorno facial? Isso sem contar o envelhecimento, que a gente também vai falar, né? Sim, com certeza. Então, ó, esses pacientes, desculpa, estou engasgada aqui, eles foram tratados em mais de 30 países. Então, não é uma coisa que só teve uma experiência no Brasil, só na França. Não, ele foi utilizado em muitos pacientes. Oi, Nura, seja muito bem-vinda. Então, ele está disponível no Brasil há cerca de 12 anos. Agora, conta pra gente o que é o ácido polialilático. Então, o ácido polialilático, ela é uma molécula sintética, é uma molécula sintética, é um pó liofilizado, que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que hidratar esse produto para ser usado, né? O Sculptra, ele tem no frasco a quantidade de ácido polialilático 150 miligramas, tá? Primeiro nós vamos falar do Sculptra e depois a gente vai falar do Eleva, certo? Certo. Então, ele tem... Ju, então, ele...
Pode falar. Desculpa, que a Ju entrou aqui e quis dar um oi para ela. Está sempre Ah, aqui tá. apoiando as nossas lives. Olá, Ju, tudo bom? Então, voltando lá, o Sculptra, então, ele é um pó liofilizado e você precisa hidratá-lo, né? Você precisa prepará-lo ele antes. Então, assim, é uma questão muito polêmica dessa hidratação, porque você precisa realmente existem hoje em dia tem escolas falando que você até pode hidratar ele com 1 hora, 2 horas, mas a bula do Sculptra ele fala que você tem que preparar 24 horas antes, 32 horas antes, 48 e ser usado em 72 horas. Então, assim, quanto É, mais você hidratar ele, esse tempo de descanso, mais fica fácil de você fazer a aplicação, vai ter menos chance de nódulos e mesmo menos chance de entupimento de cânulas, né? Que são o que para os pacientes que tem paciente ali além de aluno. A cânula é um mecanismo, é uma agulha sem ponta, que é onde você vai introduzir o produto. Então, se ele está hidratado com um tempo antes, ele não vai entupir tanto essa cânula, né? e também uma dica muito importante, antes de você utilizar o produto, porque olha, a gente vai falar sobre a diluição, mas você está com o produto lá hidratado, o período melhor para você usar é em 48 horas, né? 36 a 48 é o que indicam os estudos científicos, que é onde ele causa menos problemas, né? Onde ele está Sim. melhor diluído. Então, esse tempo seria o ideal. Então, você deve calcular esse tempo com o paciente de forma que ele use mais ou menos em 36 a 48 horas. Se ele usar depois, não tem problema, mas antes não é o ideal. O que a gente está falando aqui, que ela está falando dessa hidratação, mas na hora que a gente vai utilizar, uma dica importante é você também pegar aquela 2 vias, você põe em seringas e você pode manipular 5 minutos, 10 minutos ali aquele produto, geralmente é 1 minuto, né? Para você ficar com ele bastante, não deixar nenhuma partícula Misturado. concentrada, deixar ele bem misturado. Aí Sim. E aí, são cuidados que você tem que ter. Cânula, marcação dos pontos, a boa diluição, o tempo correto e essa mistura aí na hora é bem interessante, né? sim. Uhum. Que Então, ele é mais? um polímero, ele é sintético, e é um polímero sintético injetável. E ele já existia. Nos fios reabsorvíveis de sutura, já era feito com esse material. Então, não é um material novo, era um material que já se apresentava em nanopartículas para esses fios de sutura. Então, para ter a reabsorção. Ele vem num... Como que é a composição dele? Ele vem num vidrinho, vem um pó leofilizado, e ele contém manitol, não pirogênico, não vai entrar tanto nessa composição, mas é que mantém a organização dessas partículas. Então, ele é um bioestimulador de colágeno, ele é biocompatível, reabsorvível, né? E injetável, e ele tem que ser introduzido de forma lenta na face. Aí conta mais um pouquinho. Quando a gente vai utilizar o Sculptra, o que você vai? Ele vai ser injetado no subcutâneo do paciente, tá? A primeira coisa, a gente tem que sempre analisar essa qualidade dérmica do paciente. Se ele tem a pele muito flácida e muito fininha, tem que tomar muito cuidado com a aplicação de qualquer bioestimulador por causa devido à formação de nódulos, né? Que é o grande dilema dos bioestimuladores. Os bioestimuladores, eles são uns produtos maravilhosos, eles têm uma resposta, sim, muito positiva nas pessoas, né? Mas a única coisa que você tem realmente que tem que ter destreza, tem que ter um calibre de mão, tem que injetar lentamente, tem que injetar em pequenas quantidades. Então, assim, não é qualquer pessoa que pode chegar
né? Vamos falar qualquer profissional, né, da área que pode atuar na harmonização orofacial, tá? Na estética facial, que você tem que ter essa destreza. Para o quê? Para não ocorrer esses nódulos e você não ter intercorrências depois. Mas independente, se você tem essa destreza, essa prática, você consegue um grande sucesso com o bioestímulo de colágeno. A gente vai contar um pouquinho mais aprofundado a causa desses nódulos daqui a pouco, mas o que mais importante, assim, nesse processo que a gente está contando parte por parte aqui, é que ele faz síntese de colágeno e que ele possui uma resposta inflamatória controlada. Então, essa resposta inflamatória é que vai produzir o colágeno. E vamos pensar no nosso envelhecimento, né? Quais são os fatores que causam flacidez? Então, a gente tem os fatores internos e os externos. Os internos é a própria genética, né? E o envelhecimento natural, que ninguém pode fugir, infelizmente. E os externos aí já são exposição solar, o tabagismo, né? O estresse. Então, daqui, da própria envelhecimento da flacidez, você já tira um aprendizado. Se a pessoa, na ficha dela, você está vendo uma pessoa extremamente estressada, provavelmente a condição de pele dela deve corresponder a esse estresse. Ou se ela é tabagista, costuma ter muitas rugas periorais, né? Até pelo próprio movimento que ela faz durante o ato de fumar. Então, são fatores que a gente tem que levar em consideração para que a gente possa atuar neles. E quais são esses efeitos, né? Geralmente, o paciente vai apresentar rugas superficiais ou profundas, vai apresentar uma pele mais solta, que você vai pegar, você vê que ela não está grudada. Você puxa, Dana, minha ainda está grudadinha aqui, mas eu também quero fazer, viu? Eu precisando de você para fazer. Aí, então, vai apresentar as dobras. O que são essas dobras? Né? Vai começar a aparecer essas, né? Todo mundo fala bigode chinês, esse sulco nasolabial e o lábio mentoniano são coisas que incomodam muitas pessoas. E também tem aquelas rugas aqui, no meio da bochechinha, eu vou falar de um jeito também que o paciente entenda, tá? Que aparece e incomoda. Ele vai começar nesse processo de envelhecimento, vai perder essa textura cutânea que é peculiar à pele jovem, vai ficar diferente, com poros mais abertos. É muito diferente, né? Quando a gente vê uma pele jovem, uma pele mais madura, principalmente as não tratadas. Vai ter uma remodelação óssea, essa pele mais envelhecida, onde vai ter um aumento da cavidade piriforme, principalmente nessa região aqui, súpero medial, tá? Eu estou mostrando para você onde é, e essa látero inferodistal. E vai aumentar aqui no nariz, né, perto da boca, a gente tem uma cavidade. E essa que é uma abertura piriforme, que está abaixo do nariz. E ela aumenta também. Há uma reabsorção, isso aqui, que é o nosso malar, tem uma reabsorção bem nessa região. E ainda tem esse contorno facial que a gente perde. E aí começa a ficar amolecido, essa gordura derrete a um esmalte, né? Que infelizmente a gente quer fugir dele, mas parece que ele persegue a gente, né? E a gente realmente quer vai embora. Então a gente tem que tratar dessa forma, entendendo o que é envelhecimento. E essa forma que eu estou falando com você é a forma muitas vezes que o paciente entende, porque começa a haver uma redistribuição da gordura facial. Então, aqueles coxins de gordura tão bem posicionados nos jovens, eles começam a se modificar. Olha, entrou a dona Mariana Salgado, doutora Mariana. Um beijo, Mariana, para você e para a Ju. Elas apoiam muito a gente, são muito fofas, são professoras também. Então, a gente tem que falar um oi para elas também. E as fibras elásticas, elas também diminuem o calibre delas e o número de fibras colágenas. E aí acontece um afinamento do rosto por causa desse esmalte. E quando a doutora Daniela falou de ser uma pele mais fina ou mais espessa, aqui está já uma explicação, né? Sim. De todos esses fatores agindo sobre essa pele. Isso vai incidir na quantidade que você vai injetar em cada retroinjeção, né? Que você vai colocar em cada retroinjeção. Mas fala mais um pouquinho aí, Dani. E essa avaliação, independente que quando a gente vai envelhecendo, vai ocorrendo infelizmente, todas essas quedas, né?
as quedas da flacidez e do envelhecimento, mas existem pacientes jovens que já têm essas quedas. Então, por isso que a gente tem que diferenciar, né? É aquele paciente que já tem e você já começa a fazer até a manutenção do bioestímulo, né? Esse paciente, ele não deve deixar chegar a um ponto crítico para ele ter que colocar muitos produtos. Ele já vai, ele é uma pessoa que já sente um pouco uma flacidez maior, já pode começar a fazer a prevenção também com os bioestimuladores, que vai prevenindo naturalmente. Então, independente, a pele velha, ela sempre vai precisar do bioestimulador. E existe as peles jovens que também você já pode, a partir dos 24 anos de idade, você já pode começar a estimular colágeno na pele. Mas o Sculptra, geralmente, a gente entra um pouquinho mais tarde, né? Ó, aos 20 anos de idade, a gente começa a ter uma diminuição de 0,7% da espessura dérmica, da espessura da pele, e 10% de perda de colágeno. Então, ó, é 20 anos. Com 30, passa para 14% essa diminuição da espessura e 20% da diminuição de colágeno. Quando você chega nos 50 anos, resumindo, você vai ter 28% de perda de colágeno e você tem 40% da perda, desculpa, e 28% da diminuição da espessura da pele. Você já vê que é mais fininha. Então, esses cuidados a gente vai ter que tomar na hora que a gente estiver cuidando desse paciente. E o Sculptra, a gente tem que saber que ele estimula a produção de colágeno, que ele vai suavizar rugas e que ele vai reestruturar essa qualidade dérmica. A Luísa está perguntando que em relação ao Sculptra, nós devemos ter atenção ao formato do rosto do paciente também. Sim, porque como o Sculptra ele é um potente bioestimulador, o que acontece? Ele tem a tendência de dar volume. Por isso que não é você sair aplicando em qualquer região. Você faz um planejamento facial e você vê os pontos daquele planejamento que você quer aplicar o bioestimulador, que aí você vai aplicar o volume. O que acontece? Você vai modelar aquele rosto. Tem regiões que você vai ter que o quê? Onde a região aqui do malar, a gente tem que sustentar, não dar volume. Porque a gente tem que fazer o efeito de sombra e luz, né? Você ilumina, tipo malar, embaixo aqui, você onde é o blush, você faz a sombra. Você ilumina o ângulo aqui da mandíbula, tem que tomar cuidado com o jaw. Então, assim, o jawzinho é aquele bulldoguinho, né? Que todo mundo é o temível bulldog, que você não deve injetar o produto, nenhum bioestimulador nessa região. Então, assim, tem que ter um planejamento para você, mesmo fazendo bioestímulo, se eu chegar e botar bioestimulador aqui na minha face inteira, eu vou bioestimular, claro, porque a função dele é bioestimular. Só que eu vou deixar aquele rosto redondo, né? Que são o rosto das asiáticas, né? Na Ásia, eles colocam sem planejamento de pontos, que eles querem deixar aquele rosto mais arredondado. Agora, você fazendo os planejamentos dos lugares certos, você consegue dar uma esculpida, uma modelada no formato do rosto do seu paciente, que esse é o ideal, o tratamento ideal. Você modelar, você planejar aonde você vai estimular, aonde você vai volumizar, aonde você vai preencher. Inclusive o Sculptra, ele é muito bem indicado para atletas, né, que perdem todo esse contorno muscular, porque principalmente os que fazem esportes de alto impacto. Ele é muito indicado para quem fez cirurgia bariátrica, que perde também a gordura facial, né? Há um derretimento, como a gente falou, um esmalte, e pacientes com rosto fino. Então, ele tem uma indicação que a pessoa baixou o rosto, e você vê já formando toda aquela gordurinha aqui embaixo, você já sabe que é para esse paciente que está com um processo de flacidez acentuado. Claro que quando a gente comparou uma pele jovem com uma mais velha, eu estou falando de jovem que não precisa do bioestimulador. Porque, como a doutora Daniela disse, às vezes com 35 anos ele já tem esses efeitos e vai precisar do bioestimulador, né? Agora, seria importante a gente falar das indicações, né? Onde que a gente pode injetar
né? E podemos falar também das contraindicações, né? A gente já Sim. falou muito de indicação, aqui a gente pode falar das contraindicações. Quais são as É. contraindicações? Espera só um pouquinho. A Gabriela perguntou aqui se o Sculptra afeta o comportamento da pele no formato da pele do rosto. Sim, é o que eu já tinha acabado de falar, tá, Gabriela? Gabriele, que você tem que ver os pontos certos que você vai aplicar o Sculptra, senão você vai deixar mesmo aquele rosto bem arredondado devido ao volume. Ele dá um volume também, o Sculptra, o volume que ele causa, depois ele vai degradando, né? Porque a função dele não é preencher, é bioestimular. Então, você tem aquele volume de 21 a 28 dias, do caso da hidratação que você fez naquela pele, e depois ele vai regredindo, tá? Então, o Sculptra, ele não é preenchedor, ele é bioestimulador, né? Agora, o que a gente vai falar das... A gente já fala das contraindicações. De qualquer forma, ele precisa ser bem indicado, porque a gente está falando de uma região onde a gente vai, na verdade, fazer pilares de sustentação que a gente vai perdendo com a idade. Mas, muitas vezes, com uma pele acneica, que a gente vai usar o ácido polilático para uma melhora dérmica, de alguma forma, não seria a minha indicação, minha principal indicação, mas como eu já vi pessoas usarem, então, às vezes a pessoa vai usar mesmo no meio da bochecha, ou então para pessoas que têm alguma imunodepressão, que precisam de volume. Fora isso, a gente vai procurar sempre colocar na lateral do rosto, tá? Bem nesses pilares de sustentação. Mandíbula, ângulo mandibular, né? Essa faixa aqui do rosto que vai até para a temporal. Tá bom? Têmpora, na hora que você aplica na têmpora, que é aquele afundadinho aqui que as pessoas já têm, e o arco cigomático, que é a maçãzinha do rosto, você já tem aquele efeito lift de sustentação, e é onde você já começa a eliminar o bigode chinês. Que o bigode chinês, a causa do bigode chinês é realmente essa pitose dessa região. Não, então as pessoas vêm, eu quero fazer bigode chinês, eu quero fazer bigode chinês. Não é preencher o bigode chinês, é os pontos de sustentação que eu preciso para quê? Para levar as estruturas que desceram para fazer o lift naquela região. Para fazer um reposicionamento, né? Então, Isso. olha, as contraindicações. Se você tiver um paciente que esteja utilizando anticoagulante, se você tiver grávidas, pacientes com alguns problemas de hipersensibilidade aos componentes do Sculptra, musculatura hiperdinâmica, né? Olho, músculo orbicular dos olhos, orbicular da boca, não é o mais indicado. E deixa eu ver o que mais. Paciente com herpes ativo, né? Você não Sim, quer você pode passar, né? espalhar. Aquele espalhar. O herpes é um vírus. Se a pessoa está com herpes, você pode potencializar e espalhar esse herpes. Então, tem que olhar se ele está com não só herpes, alguma inflamação ativa. Se ele está com muita acne, você também não vai fazer. Se ele está com rosácea ativa, você também não vai fazer. Então, ele tem que tratar essa pele primeiramente, né? E depois ele vem fazer o bioestimulador. Mas de resto, o bioestimulador ele é muito aceitável, ele tem muita pouca contraindicação. E aí, vamos falar tem as grávidas e as lactantes são contraindicadas a qualquer tratamento de harmonização, independente de bioestimuladores ou não, ela tem que curtir e vivenciar aquele momento mãe. Então, Roacutan, né? Geralmente a gente só aplica alguma coisa 6 meses depois que a pessoa terminou o tratamento. E a gente procura sempre uma liberação médica, tá? Porque provavelmente ela vai estar com um dermatologista tratando a pele acneica, que essa não é nossa área. E aí, depois que essa pessoa for liberada pelo médico dela, ela pode voltar e a gente fazer o tratamento se ela quiser fazer com a gente. Porque, assim, a harmonização orofacial, né, ou facial, ela pode ser feita por dentistas, por dermatologistas, por cirurgiões plásticos, por biomédicos, e se eu não me engano, a farmácia, eu não tenho certeza, mas eu acho que já está com a liberação. Farmacêutico, né? Pode.
É, então assim, não existe só um profissional. Então, tem muitas pessoas que querem fazer com a gente, porque a gente é o dentista, então a gente, mas está tomando Roacutan. Acontece. E a gente respeita a indicação médica, né? Qualquer doença que ela tiver, não precisa ser só o dermatologista, né? Mas às vezes uma doença autoimune, alguma coisa que ela precisa de um acompanhamento médico, a gente pede a liberação antes de nós fazermos, né? Um procedimento. Agora vamos falar daí das onde injetar, né? Onde que As você... regiões que podem ser aplicadas do Sim, Sculptra, vamos lá. Como a gente falou, nós vamos aplicar o Sculptra naquela região temporal, né? Onde fica aquele afundadinho daqui, na região do zigomático. Você pode botar ele, colocar nele aqui na região do ângulo da mandíbula, respeitando essa área de segurança que tem aqui. Podemos vir aqui caminhando na região, caminhando pela mandíbula. Sempre a gente tem que pular o jaw, que é aquele bulldoguinho, que é uma região onde você vai fazer o acúmulo, que já tem o acúmulo de gordura, né? No meio aqui, vai depender, se você quiser, dependendo do grau de flacidez daquela pessoa. Se a pessoa já tem essa região do meio aqui da bochecha firme, você não precisa aplicar. Você vai aplicar nessa região pré-jaw, né? A pré daqui do sulco, que vem aquele sulcozinho, você pode aplicar. Você pode aplicar na região do sulco naso, tá? Você só tem que respeitar aqui o cuidado com a região perioral, com a região do olho, orbicular, nariz orbicular, também. isso. E aqui no frontal, que ele não pode ser aplicado. O resto, você sabendo a técnica certa, você pode aplicar ele. Ó, e vamos fazer um comentário aqui. Não é que não é indicado por nós, não é indicado pelo fabricante. Aí, se tiver uma outra técnica, nós não somos as pessoas que desenvolvem técnicas, né? A gente segue o que o fabricante está indicando. E também pode ser utilizado em pescoço, né? Outra coisa. Pescoço, né? Para quem é da outras áreas, que não são os cirurgiões dentistas, ele é muito utilizado em mão, em colo, no tchauzinho do braço, naquele umbigo caído, deprimido. Então, assim, ele é um excelente estimulador de colágeno. Agora, depende de cada profissional específico para aplicar naquela área adequada. Agora, a Luísa está perguntando aqui se tiver um rosto muito arredondado, que seria uma contraindicação. Ó, no meu ver, Luísa, o que acontece? Se esse rosto permitir um emagrecimento facial, a gente faz esse emagrecimento facial. Se não permitir, porque às vezes está unindo o rosto com o pescoço e a gente precisa separar as coisas, né? Então, se ela tiver uma gordura submentoniana, está indicado uma lipo, e a gente vai ter que saber se essa perfuração vai ser central, lateral, mas a gente não vai entrar em detalhes de uma lipoaspiração de papada aqui. No rosto, todo mundo está falando da bichectomia. Tem casos que tem indicação, principalmente se a pessoa morde muito a bochecha, né? Então, na parte interna, ele está indicado uma bichectomia. Não quer dizer que todo mundo vai fazer bichectomia. Não é verdade, eu não tenho esses casos absurdos que estou vendo por aí, eu não tenho isso no meu consultório, então eu acho que tem que ser muito bem indicado. A pessoa ela tem o rosto mais arredondado, mas ela está flácida. Você vai agir nessa área lateral, como a doutora Daniela falou, você não está aumentando essa região aqui, ó, como um bioestimulador que você vem e coloca aqui, ó, no CK3, né? Você está fazendo outra coisa, você está dando suporte aqui. E pode ser até que melhore um pouco esse rosto que está arredondado. Que tem até a técnica, né? Que é a técnica de firme lift, né? Que você vai o quê? Você faz firmeza e faz um lift naqueles pontos. Então, assim, tudo vai depender do seu planejamento, da sua visualização. Às vezes tem pacientes que ele tá gordo, mas ele tá flácido, mas ele ainda precisa emagrecer mais um pouco para poder
você emagrece para depois estimular colágeno sem engordar aquele paciente. Então, tudo vai depender de cada caso. Por isso que é muito individual, não é uma receita de bolo. A gente não gosta de falar assim, um paciente acima acima de 30 anos, vai ter que pôr tanto, vai fazer não sei o que. Não, porque você tem uma meta, você tem uma ideia para você saber um planejamento e principalmente em relação a valores. Mas você tem que analisar individual, pegar naquele paciente e sentir aquela flacidez para você dar realmente um planejamento mais assertivo para aquele paciente. E não esquecendo de olhar o paciente como um todo, né? Então, o paciente hoje, ele se encontra muito inflamado. Só que essa inflamação, eu vejo que muita gente, então dá cúrcuma, então dá gengibre. Depende. Se o paciente tiver uma extrasístole, não é indicado para ele. Você pode aumentar o número de extrasístoles que ele tem. Então, são coisas que temos que ficar atento. Não é uma fórmula de bolo, onde todo mundo se encaixa. Cada um tem a sua peculiaridade e a gente tem que olhar essa individualidade para poder indicar bem os produtos. Se é um paciente muito ansioso, esperar pode fazer o efeito, né? Então, ele vai fazer uma resposta inflamatória subclínica. Então, entrou a esfera, vamos falar um pouquinho de mecanismo de ação, entrou a esfera do Sculptra no organismo. Veio o macrófago, ele já é avisado prontamente, veio o macrófago, engloba essa esfera. Aí, né, depois que ele englobou, fazendo uma esfera maior, o que acontece? Aí o fibroplasto é avisado. E aí os fibroblastos vêm com essa formação de colágeno, essa reorganização daquele tecido. Por isso que a gente fala de uma melhora térmica. Então, é esse processo que está acontecendo. E ele é reabsorvível. Então, depois vai reabsorver, mas esse processo que você estimulou o colágeno, ele vai durar um pouco, né? Porque a gente colocou água de injeção, nós vamos aqui explicar a diluição. Então, essas partículas porosas, né, do ácido polilático, elas são fagocitadas. Por isso que a gente fala que ele é biocompatível e bioabsorvível. A média de duração, 24 meses, cerca disso, tá? E o que mais que a gente pode contar? Vamos falar... agora vamos falar de todo o processo. Bom, vamos falar um pouquinho para dentista, né, que está aqui. Você vai montar a sua mesa para atender o seu paciente. O que você não pode esquecer nessa mesa? O que tem que ter nessa mesa? Então, você vai ter que limpar essa pele, certo? Então, vamos raciocinar como funciona. Porque assim fica fácil de você nem decorar, mas sim aprender. Então, eu tenho que limpar a pele para qualquer procedimento. E eu não quero que o meu paciente sofra. Então, peraí, se eu limpei a pele, eu tenho que ter, por exemplo, clorexidina, certo? Tenho que ter gaze. Tem que ter um campo estéreo, porque eu vou colocar as coisas lá. Tá, então, primeira coisa que eu já sei ali, porque eu estou pensando. O que é que eu tenho que ter? Depois, eu quero que meu paciente sinta dor? Não. Então, eu vou ter que ter o quê? Anestésico. Aí, vou ter o quê? Eu não vou colocar uma carpule. Então, uma... seringa de insulina, que é mais delicada. E aí, né, você vai lá, puxa, aspira esse anestésico. Ok. Mas depois que eu fiz o meu pontinho, seja onde eu vou fazer o pertuito, eu vou ter que usar o quê? Cânula. Tem que ter o meu produto lá também, sem o produto não acontece nada, né? Uma outra coisa, a diluição do Sculptra, a gente sabe que é com 10 ml de água de injeção. Entretanto, você pode colocar 8 e na hora você pode colocar 2 ml de anestésico. Certo? E aí, na hora de você estar ali, estou montando a minha mesa, eu posso agitar esse frasco. Então, eu já sei que eu vou ter uma gaze para limpar esse vidro sempre, porque eu manipulei esse vidro, e anestesiei e uma agulhinha para pertuito. E depois, o que eu vou injetar? Não é com cânula? Cânula. E assim por diante. Então, o que eu vejo que os principais que você tem que ter... Então, a cânula, a doutora Daniela falou cânula 22, porque
houve uma indicação da cânula 25, só que a cânula 25 tem estudos dizendo que ela pode perfurar como uma agulha, então hoje todo mundo prefere a 22 e ela entope menos, né? Sim, Então, ela uma tem coisa um muito calibre importante. melhor. E agora vamos Sim. perguntar. Eu sei que você tem uma pergunta que não quer calar, né? Eu tenho certeza. Uhum. Por que não dilui com soro? Tenho certeza. Então, fala aí para mim. Tem alguém que tem essa dúvida aí? Sim, então, peraí, Lu, vamos só Tem uma voltar que pergunta acho que a aqui gente antes. pode falar. Que pergunta? São os procedimentos padrão de instrumentos usados no consultório? Não, específico para esse procedimento que a gente está falando, de Sculptra, São né? específicos para o Sculptra. Agora vamos voltar lá. Então, a gente tem o vidrinho do Sculptra, que ele vem um pozinho, que você vai ter que hidratar esse pozinho 24, 32, 48 horas antes. Essa hidratação você vai injetar água de injeção. Então, todo o ácido polielilático você tem que hidratar com água de injeção. O que é uma água de injeção? É uma água estéril, tá? Só pode ser feito com ela, tá? Não existe nenhum embasamento feito com outro produto. Tem que ser a água de injeção. Aí você vai botar 8 ml de água de injeção ou 10 ml de água de injeção. Esperou lá aquele tempo, 24, 48 horas, né? Aí você vai aplicar no paciente. Esse tempo que ele tá lá, que você hidratou, você deixa o vidrinho quietinho, você não agita ele, deixa ele lá quietinho. Quando você for aplicar no paciente, aí você pode acrescentar o anestésico, né? A lidocaína sem vaso nele, tá? E aí o que acontece? Você vai colocar mais 2 ml para formar o 10, porque ele tem que ser hidratado com 10 ml, ou 10 ml direto de água de injeção, ou 8 ml de água de injeção e 2 ml de anestésico, só que é no ato que você vai aplicar o produto. Aí, quando você misturou esses 8 ml, o que vai acontecer? Você vai fazer o quê? Eu perdi por causa da Lu que ela saiu. Você começa a agitar o produto. Aí, nisso, você até pode passar para que ele vai e vem, para que ele não ficar formando, porque ele fica com aquela espuminha, né? Então, aí ele não fica formando para não entupir a cânula e ele tá bem mais dissolvido, certo? Então, na hora que você está diluindo, você pode agitar o frasco? Não é a indicação. Não, tá? depois. A indicação é não agitar. Você vai agitar depois. E por que eu falei que não poderia usar soro? Porque a formação de cluster é muito maior, onde você tem um agrupamento das partículas, e essas partículas entopem a cânula. E também podem ajudar a formar nódulos que não são bem-vindos, né? Não é o que a gente deseja. Né? Exatamente. O que mais? Agora a gente vai falar do plano de aplicação. Né? Geralmente a gente coloca subcutâneo ou subperiostal. Supraperiostal, desculpa. Então, esses são os planos de aplicação. Quando que você aplica supraperiostal? Quando o paciente tem uma pele muito fininha. E aí a gente fica preocupado. Você vai fazer injeções, retroinjeções com menos produtos e o mais profundo que você puder. Agora, se a pele é normal, é melhor fazer no subcutâneo, para onde vai estimular mais colágeno. Sempre que você puder, onde a região é subcutâneo. Aí é um processo doloroso? Não, não é doloroso desde que você faça uso de anestésicos, né? E isso vai ajudar bastante. Você pode passar um anestésico tópico, né, 40 minutos antes, você pode anestesiar o pertuito, você pode anestesiar onde você vai injetar a cânula, onde você vai passar o caminho dessa cânula, você pode anestesiar também. Aí, quantos ml em cada retroinjeção? Se for uma pele muito fina, 0,05. Daí para menos, tá? Se for uma espessura dérmica maior, você pode colocar 0,1. Né?
Então, Ele é só pouco transversal. material, tá? Então, ele é aplicado de forma em leque, tá? Você vai fazer pontos, né, de sustentação em leques e cada fazendo esse ponto você vai fazer uma retroinjeção, que então você vai injetar para trás lentamente com a mão bem levinha nessa quantidade que a doutora Lu passou, que a Alice ficou assustada. Liz, mas é Mas dessa forma mesmo, né? E Liz, olha, mas é um excelente produto, tem um é, resultado maravilhoso. Eu sou suspeita de falar, eu faço bastante Sculptra e eu gosto bastante. a outra coisa, né? A indicação. Então, assim, muitas escolas indicam um vidro a cada década. Só que tem uma indicação mais atual, onde ela fala que entre 35 a 45 anos você vai fazer de uma a duas sessões. Agora, não esquece de olhar na bula, que a bula tem uma aplicação interessante. Ela fala assim, na bula, tá? Do fabricante. Ela fala de 3 a 6 sessões, 2 vidros, um por cada M-face. Agora, é complicado muitas vezes que o paciente possa fazer dessa forma. Então, se a gente faz uma sessão a mais, já explicar por que às vezes a gente adota uma a cada 10 anos, né, de vida, porque às vezes o paciente não tem como fazer 2 vidros por sessão, né? Ele divide mais, enfim, você tem que analisar cada paciente, mas a indicação mais atual seria essa: 35 a 45 anos, uma a duas sessões, de 45 a 55 anos, 2 a 3 sessões, e depois disso, 3 sessões. Mas, na bula do fabricante, ele é claro, 3 a 6 sessões, 2 vidrinhos. Se eu for fazer pescoço, mais um pelo menos, tá? Então, a gente está aqui, não é para defender um jeito ou outro. A gente está aqui para mostrar para vocês que tem algumas indicações, mas nós procuramos seguir aquilo que o fabricante indica. Com certeza. E como aqui, ó, a Lucila está falando, me preparando para ir, cuidando da minha crise de ansiedade. Sim, com certeza, gente. A ansiedade a gente tem que ser controlada, não existe milagre. O neném demora 9 meses para nascer. A gente tem que ter paciência para quê? Para ter um resultado satisfatório. A pressa é inimiga da perfeição, né? 36 Então, anos, ó, quantas quantas sessões? sessões? Então, Tudo então. Vai depender também, não só você tem 36 anos, a gente precisa pegar na sua espessura dérmica, na sua por qualidade. Eu exemplo, tenho se pegar assim, paciente. não puxar, É, não vir, né? Se eu estou pegando, então eu tenho uma pele mais firme. Então eu não preciso fazer 4 sessões. Mas se eu tenho uma pele que eu puxo e ela vem, então é bom você pensar em um pouquinho mais sessões, 4 sessões, sim. Mas a indicação de algumas escolas mais atuais é 2 a 3 sessões para a sua idade. Só que eu diria que o exame clínico é primordial, a indicação do fabricante prevalece e a gente vai ver toda essa indicação no âmbito todo para falar para você. Ó, é para você essa. Por isso que é muito difícil, um paciente às vezes pede para a gente, doutora, você pode me passar o valor? Vou fazer igual a carinha da bonequinha. Não sei. Porque eu preciso pegar na sua pele, porque eu preciso entender quem você é, quais são os seus hábitos, né? Se você é uma pessoa ansiosa, o que eu te indico? Então, o exame clínico, a primeira consulta é crucial, precisa. Ó, a Aline Aline, está perguntando independente, aqui. uma sessão por ano, Aline, pode ser a manutenção. Primeiro, eu falo para meus pacientes, você vai fazer o alicerce do seu banco de colágeno. Então, vai avaliar. Ah, tá bom, eu precisei de uma, duas. Você tem que ver como é que fala a resposta individual que o seu organismo vai responder. A gente planejou duas ampolas, então são um intervalo de 30 a 40 dias a aplicação de cada ampola. Então, daqui a 3 meses, a gente vai avaliar a resposta desse tratamento inicial. Olhamos, tá, gostei, tá bom, tá legal, não precisa pôr mais. Aí ele vai ficar formando durante 24 meses. Antes dos 24 meses, você volta,
não quando tiver. Para quê? Para fazer uma dose de a manutenção. Pode ser qualquer tipo de bioestimulador, não só aquele que você colocou. Agora, eu pus lá, meu planejamento inicial foi 2 ampolas. E aí a gente analisou depois de 3 meses. A sua resposta, você puxa a sua pele, ela ainda vai e vem. O ideal seria colocar mais uma ampola para você fazer um tratamento, um alicerce mais firme, para ter uma manutenção com uma durabilidade maior. Por isso que é muito individual de cada paciente. Independente, lição número 1 de qualquer bioestimulador, você tem que beber muita água também. Fora a alimentação, os nutracêuticos, a hidratação de água é para cabelo, para pele, para unha, para intestino, mas água é vida. E uma pessoa com mais idade, ela tem costume de não beber água. Então, a gente tem que criar esse hábito de beber bastante água, que você potencializa todos os seus bioestimuladores, né? E, ó, a gente está falando o tempo inteiro de a gente criar uma alicerce. Então, vamos comparar a um prédio. Existe um prédio que você tem que colocar 20 colunas, eu coloco 10. O prédio vai cair ou ele vai ficar em pé? Ou por quanto tempo ele vai ficar em pé? E nós temos um agravante. Nós envelhecemos todos os dias, né? O prédio vai envelhecer, mas aqueles alicerces vão ficar. Os nossos não. A gente sofre constantemente esse melt que a gente chama, onde tudo quer vir aqui para frente, ó, tudo quer envelhecer. E a gente fica assim, para poder rejuvenescer. Então, às vezes, uma economia, nessa fase que a gente está criando os alicerces, não vai te ajudar. Às vezes não é melhor você fazer outro produto, mas fazer uma quantidade maior, mais adequada, do que não fazer direito, porque você não vai ter o resultado que você quer. E eu já recebi paciente que vem de outro profissional, falando assim, puxa, mas aqui está com vínculo. E eu fiquei pensando, será que errou o método? Será... Mas sabe onde está? A conversa que nós estamos tendo aqui. Não vai ser imediato. Vai demorar quase 6 meses para você ver esse resultado final. Esse alicerce. Então, se você fez há 2 meses, você ainda não tem esse alicerce. Entendeu? Então, essas observações parecem bobas, mas são muito importantes no nosso dia a dia, no dia a dia do paciente, para ele entender, e no dia a dia seu, que é dentista, que está aqui ouvindo esse bate-papo. Outra coisa que eu vejo que muita gente se preocupa, né? Aparecem nódulos? Podem aparecer. Por que que eles aparecem? Então, a reconstituição do produto, vamos supor que você usou antes do tempo. Você favoreceu o aparecimento Deixou ele desses nódulos. descansar. Exatamente. Depois de 72 horas, pode jogar fora o produto. Então, quando a gente combina esse tratamento com o paciente, porque não é uma sessão, é um tratamento, e a gente já vai propor para ele, olha, são 4, são 5 sessões, são 3, de 3 a 6, como o fabricante indica, nós vamos estar nesse meio termo, conforme a análise clínica. Então, assim, eu já vou vender para ele esse tratamento, incluindo todos os vidros de Sculptra. Porque o Sculptra, depois de 72 horas, se o paciente faltar, é jogado fora, não tem como eu utilizar. Se eu utilizar, eu vou formar nódulo. Vai dar ruim, ou não vai acontecer nada de bom. Depois, se eu utilizar antes, porque o paciente veio antes do tempo, não posso utilizar. Eu vou estar desfavorecendo o paciente. Então, a gente precisa cobrar esse tratamento antes. E também o produto, vou contar uma coisa para vocês, uma coisa de louco. Ele sofre aumento, vira e mexe. Porque esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito complicado. A outra coisa, sobreposição de produtos sem a necessidade deles, também vai causar nódulo. Injeção superficial demais, principalmente numa pele fina, vai causar nódulo. Então, assim, não injetar no plano correto, vai causar nódulo. Não massagear. Põe aí, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Decore isso aí. Isso você pode decorar. Por quê? 5 vezes ao dia, 5 minutos por 5 dias. É o mínimo que tem que se fazer de massagem em casa. Então, já decore 555 como número telefônico. Isso tem que ser combinado antes. Porque, como eu falei, se o paciente é aquele que não vai fazer massagem,
nós temos que fazer alguma coisa, você tem que estar combinado. Porque a gente pode fazer a nossa parte, mas o paciente tem que fazer a dele, né, Dani? Tem que ter a colaboração das massagens, de beber água, da alimentação, tudo que ele vai ter uma resposta. O Sculptra não é um tratamento barato, é por isso que tem que vender o tratamento para o paciente ter noção. Um frasco não faz milagre, a multiplicação dos produtos não existe, você tem que fazer um investimento em você, que eu falo que não é gasto, é investimento. Se você quer envelhecer com um aspecto mais jovem, mais rejuvenescida, mais natural, vai ter que usar bioestimuladores. E assim, tudo você vai fazer um planejamento, né? Não tem receita de bolo, igual eu acho que foi aqui, a Aline de novo perguntou se a paciente, quando ela se sentiu que ficou muito bochechuda, mas quantos tratamentos foi aplicado de Sculptra para ela ficar bochechuda? Porque na realidade, quantas sessões, quantas ampolas? Então quer dizer que foi aplicado numa região errada. Porque você tem que aplicar modelando esse paciente, né? Agora, uma ampola não vai deixar o paciente bochechudo. Ele vai ficar bochechudo os 21 a 28 dias, que é o tempo de inchaço da hidratação das microesferas. Depois ele já vai derretendo e já vai soltando. Então, já foi reabsorvido. Vai ser reabsorvido. Então, tem que ver qual o plano de aplicação correto. Aonde que foi aplicado, essas são por isso que é muito importante a experiência do profissional, né? A gente fala que a gente vai ver o custo, é o valor, não é o preço da ampola, é o valor do seu profissional, a capacidade que ele tem, o quanto ele se dedica, que ele se dedicou, a experiência, a expertise dele, e tudo isso faz um englobamento de um tratamento. Né? Então, tudo tem que ser avaliado. Muitas vezes, até uma aluna falou isso para mim recentemente. Ela falou, mas eu vou sair da especialização, mas eu não me sinto pronta. Então, deixa eu te contar uma coisa. Quantos cursos de lábio você fez, Dani? Eu, de lábio, uns 4. Eu fiz 4 cursos. Eu tinha até entendido que você tinha feito 6. Então, assim... Não, de lábio, a gente 4. vai ter que se atualizar constantemente. De bioestimuladores, acho que a gente já fez mais 4. Entendeu? Fora o que a gente estuda, de sai o produto, vai ler a bula, vai procurar artigo científico. Então, esse investimento que nós temos que fazer em nós, para nós estarmos aptos a entregar o melhor para o paciente, ele também conta. Não tem como você comparar o custo do meu consultório com o custo de um consultório enorme ou com o custo de um consultório pequeno. São coisas diferentes. Cada um tem um valor a oferecer. E isso modifica o custo, não só o custo do Sculptra. Não é o produto em si, é todo um contexto que está sendo oferecido ao paciente. Tá bom? Agora a gente podia falar um pouquinho do Eleva, que o Eleva é um produto novo que lançou agora há pouco tempo no mercado. O Sculptra, tanto o Sculptra quanto o Eleva são os dois ácido polimetil polialilático. Polialilático, do mercado, tá? O Sculptra é o mais antigo, que tem há vários anos, com mais estudos científicos, embasamentos, e o Eleva chegou agora, é fresquinho, é novinho. O Sculptra, ele é da Galderma e o Eleva é o da Renova, né? O Eleva, ele tem as suas peculiaridades que ele veio para mudar um pouquinho o Sculptra, né, Lu? Não em termos de aplicação, né? Não em termos de aplicação, e assim, nem nós temos experiência com o Eleva, ele é novo, né? Todo mundo está começando. Quem fala para você que tem uma baita experiência, eu não sei como, porque o produto ainda é novo no mercado. Ele está chegando agora para a gente na faculdade. E, claro, a gente está aplicando em vários pacientes, né? Mas ele não tem o mesmo estudo. A gente não quer dizer que ele não tem a quantidade de anos de estudo do Sculptra. Embora ele seja do mesmo material, então ele vai ter muita similaridade, ele vem trazendo uma proposta de uma tecnologia mais elaborada,
melhorada. Ou seja, você tem mais pó, 210 miligramas de ácido polilático, né, do pó liofilizado, sendo que 132 miligramas é da carboximetilcelulose, 178 é do manitol, né? E independente disso, a diluição dele, você vai obter mais produto, porque já não vai ser mais os 10 ml, vão passar para 16. E a outra grande vantagem é você poder agitar o vidro, mas agita mesmo. E então ele vem com um diferencial, tá bom? O que a gente pode falar dessa tecnologia que ele tem do B3 Homos, né? Que é essa tecnologia que é patenteada na Coreia. Isso, a vantagem dela é que você pode o quê? Ele não precisa desse tempo de hidratação de 24, 32, 46 horas, né? Ele pode ser manipulado 1 hora antes de ser colocado. Só que existe já, você não vai, não é que você vai, esse é diferente do Sculptra. O Sculptra você hidrata e deixa ele lá quietinho. Você só vai agitar o Sculptra na hora de aplicar. O Eleva, não. Você vai ficar agitando ele nessa primeira 1 hora. A cada 10 minutos, você agita ele 1 minuto. A cada 10, então você vai dar 6 agitações de 1 minuto, contando para quê? Para você fazer o quê? Essa mistura boa e poder aplicar sem entupir cânula e sem fazer nódulos. Então, você vai ter que ter a paciência, botar a secretária lá para ficar agitando. Ele põe a secretária, Cíntia, é isso aí, Isso Cíntia. mesmo, Cíntia. Porque se você botou, hidratou, colocou os 16 ml de água de injeção e agitou só um pouquinho e parou, ele vai entupir. Então, você vai ter que ficar agitando durante essa 1 hora. Não Cíntia, você faz 2 coisas. Põe um reloginho para despertar. Então, a cada 9 minutos desperta e põe um cronômetro para marcar esse 1 minuto. Porque senão ela vai ver outra coisa e vai esquecer. Tá? Então, poderia ser o vibrador de gesso? Eu não sei se tem a mesma eficácia. Não, porque você tem que agitar. O ele vibrador, não faz assim, ele só fica vibrando. Ó. Você tem que agitar. É sacudir ele. Você tem que sacudir ele. Então, pode derrubar o frasco? Depende. Depende. Eu já derrubei um frasco inteirinho de Sculptra, que tem que ficar parado, pode, Irineia. Não tem jeito. É que o Eleva, para não entupir, você nessa primeira 1 hora, você vai ter que agitar. Pega 9 minutos, descansa 1 minuto. 9 minutos, descansa 1 minuto. 9 minutos para quê? Para ele não entupir as cânulas. Só esse. Ele tem a vantagem e a desvantagem. A vantagem é que você dilui ele rápido, né? E a desvantagem é que tem que ficar agitando ele. O Sculptra, você deixa ele lá quietinho e só agita um pouquinho na hora de usar. Uma coisa interessante também é que essa liofilização do pó, ele acontece fora do frasco, tá? Por isso que você tem essa tecnologia avançada. Para quem está aqui, gente, não vai embora, que a gente vai contar algumas coisas para você no final. A gente já está com 1 hora e 8 minutos de live. Poxa, sério? Então, vamos falar aqui. A retroaplicação do Eleva, 0,05, observa a pele, né? Qual é a qualidade dérmica desse paciente. É bem parecida, tudo igual do 0,1. Depois tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Não. Que a gente tem que falar? Eu acho... As indicações de onde não aplicar são semelhantes. Então, tá. Eu ia contar no final, mas a gente já está no final. Então, você está com o seu WhatsApp aberto aí, Dani? Meu WhatsApp? Não. Para a gente não esquecer nada de contar aí? Não, pode contar. Eu abro. Eu tirei do computador, você acredita? Então agora eu estou sem WhatsApp. Mas o que a gente quer contar para vocês é que a gente virou a Diamond Hoff Academy, onde eu e a doutora Daniela vamos abrir tudo sobre bioestimuladores com prática, com pacientes,
com artigos científicos, e que vocês já podem seguir no Instagram, a Hoff, Diamond Hoff Academy, e também no Telegram, onde a gente já está colocando livros e artigos científicos para vocês lerem sobre tudo que vocês quiserem, sobre tudo que a gente está falando nessas lives. E a outra coisa é que a gente vai ter muito poucas vagas, porque a gente vai fazer um curso pequeno, um curso VIP, que vai ser o nosso primeiro curso, mas nós vamos dar para esses 6 alunos, são 6 vagas, a gente vai dar o Dentista Empreendedor. O Dentista Empreendedor é um curso de gestão e marketing, onde eu vou abrir tudo que eu apliquei na minha clínica para sair do zero e chegar até onde eu acabei atendendo artistas, onde eu acabei sendo chamada para vários locais, para fazer entrevista, de forma orgânica, não foi de forma paga, tá? Eles me procuraram e não eu procurei a eles. Então, o que você tem que criar? Vou dar também para vocês, para esses 6 alunos, as minhas tabelas de como eu faço para calcular quanto você deve cobrar, com 20%, com 40%, com 60%, e como você ficar na média do mercado, mas sabendo como você pode negociar com o seu paciente, porque você vai ter lá a tabela, onde eu vou explicar tudo. Vou abrir tudo do Dentista Empreendedor para vocês 6, tá bom? Serão só 6 vagas, e a gente vai começar a divulgar esse curso, mas ainda não está aberto, né? As vagas ainda nós não abrimos. Nós estamos lançando, ele já está lançando, ele já está planejado. É um curso voltado só para bioestimuladores de colágeno. Então, são para aqueles profissionais, não só cirurgiões dentistas, profissionais que estão aptos a fazer bioestimulador de colágeno, tá? Então, são dentistas, médicos, biomédicos, farmacêuticos estéticos que têm a capacidade de injetar os bioestimuladores, mas como vai ser um curso VIP, né, um curso Diamond, né, que vão ser só 6 alunos, esse aluno vai ter uma pré-seleção. Por quê? Ele precisa ter um pouco de experiência. Não adianta ele ir para esse curso de bioestimulador se ele não sabe nem aplicar ácido hialurônico. Né? Nem aplicar um botox. Então, esse profissional, ele tem que ter um pouco de experiência. Por quê? Para ele aproveitar o que nós vamos passar para vocês, né? Que a gente vê no dia a dia a dificuldade das pessoas, então nós vamos pegar dos próprios alunos, como indicar, para quem indicar, qual é o bioestimulador ideal para cada pessoa, vários planejamentos, que você vai dar vários planejamentos, porque você tem que dar para esse paciente as opções de tratamento, as possibilidades de tratamento. Então, vai ser um curso que vai ser em São Paulo, no consultório da doutora Maria Luísa, lá na Berrini, né? Então, assim, estamos aí, né, Lu? A gente vai estudar tudo, a gente vai estudar o envelhecimento, a fisiologia da pele, mas mais profundamente, a reologia dos materiais que a gente está aqui falando. Nós ainda vamos continuar falando, tá? Esse curso será em junho, nos dias 4, 5 e 6 de junho, e a gente quer, né, como objetivo nosso, que esses 6 alunos saiam fazendo bioestimuladores. Não tenham medo. Não tenham medo, e mesmo assim, nós vamos ficar 2 meses com um grupo de WhatsApp, onde nós vamos dar todo o respaldo para esse aluno, tanto no planejamento, quanto na aplicação, em dúvidas, e também do Dentista Empreendedor. Dentista Empreendedor, ele é um curso. Eu sou coach, né, para quem não sabe, então eu trabalho com o aluno nessa forma também com coach, para que ele possa desenvolver. Esse curso já tem muitos dentistas que passaram por ele, tem depoimentos, e todos eles saíram de onde estavam para um outro patamar. E é isso que a gente quer fazer com você, como se fosse o nosso diamante, não só trabalhar você o bioestimulador, mas lapidar você como esse diamante, que eu tenho certeza que você é, porque todos nós somos, e por isso chama-se Diamond Hoff Academy, mas a gente vai lapidar uma outra parte sua, porque muitas vezes nós temos crenças limitantes, nós também não conseguimos dar esse passo. Se não sabemos as ferramentas adequadas de como eu mensuro o que está acontecendo no meu consultório, a gente também não dá esse passo adiante. Então, a gente vai unir tudo isso
para você, que vai ser no Não nosso dá, dia. Cíntia, para ser antes, porque primeiro nós vamos com a nossa maratona de live. Segundo, para montar todo esse curso, todo esse planejamento, tudo isso, a gente tá seguindo a risca. Até que esse nasceu bem rápido e está crescendo bem Nasceu. rápido, Ele né? nasceu em uma E, conversa. e uma conversa. E a gente vai agora, através dos nossos Instagrams, nós já vamos começar a botar a propaganda do Diamond Hoff Academy. Ele já está, o Telegram dele já está com alguns artigos científicos, já está entrando, porque os alunos já estão pedindo, então vamos ter que. Vamos lá, tá? Cada vez mais vamos abastecendo, vamos O formando e Dani, vamos crescendo. pega aí o Sim, link você está com o WhatsApp aberto? Pega o link lá do Telegram que o Serginho colocou e coloca aqui para as pessoas, que assim vocês podem ir direto para o Telegram e acompanhar tudo que a gente está colocando. Ele colocou um link. Se você achar, peraí. eu já coloco aqui, porque sem querer eu fechei o meu WhatsApp. Era eu que ia Disso colocar aqui você, né? e Você que eu consegue fazer fechei. essas coisas, né? A Lu é Sem a querer eu do. fechei. Mas tudo bem. Se por acaso ela não conseguir, não achar, porque às vezes estamos no celular e está no computador, a gente vai colocar para vocês, mas é só procurar lá no Telegram, Diamond Hoff Academy. E eu também queria agradecer ao Dr. Levi, que nos apresentou, a doutora Nícia. Eles permitiram com que a gente pudesse fazer esse nosso curso. Tudo foi conversado, né? Porque nós fazemos parte de uma equipe do qual a gente respeita muito, gosta muito, né? Sim, com certeza. E a gente, por consideração, tudo foi conversado. Então, eu quero agradecer a eles dois. E eu só conheci a Dani por causa deles. Não conheci a Dani porque ela é de Indaiatuba e eu sou de São Paulo. Sim, Né? com certeza. A gente é grata a todo esse conhecimento, essa parceria. Nós continuamos no Instituto Levi Nunes, a gente continua Com com as certeza. Lá em né? nossa Nós casa estamos também. todos juntos, a nossa casa, né? Então, estamos lá, Isso. né, Lu? Com certeza. Então, Essa caminhada continua. Então, olha, acho que a gente termina por aqui, né? E a isso. gente vai mandar esse link para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada por participarem, pacientes que eu estou vendo aqui, alunos, né, que vieram nos acompanhar sem a gente falar nada. A gente começou a fazer essas lives. Não vou te abandonar, Thiago. Não vamos, Thiago. Os Olha, bioestimuladores estamos juntos, estamos todos juntos. até porque assim, a gente tem um carinho enorme por onde a gente está e pelo que a gente faz e por esses Com alunos. Então, certeza. assim, a nossa jornada continua. Ai, Luísa, muito obrigada. Ficamos muito felizes, viu? Então, Então tá, gente. Então, um como é que super é agora? beijo. Mas lá vai eu aprender a sofrer de novo, né? Para cancelar esse negócio aqui, né? É só desligar que ele mesmo vai Que falar para ele se você que salva, ele né? se salva. Isso. Obrigada, gente, por Obrigada, tudo. Nura, Obrigada, Lu, por essa Andréia. noite. E Diamond Hoff Academy está crescendo com os bioestimuladores e o dentista empreendedor. Até. Exatamente. Um beijo grande, Tchau. gente. Boa noite. Ah, peraí, Lu, Beijo fica aí para a grande. gente tirar uma foto. Ah, tá bom. Porque senão pra gente colocar no. É, tá bom. Tchau. Tirou aí uma foto? E Deixa eu ver tirei. se Agora já eu estou ponho tirar aqui, aqui. tá lá, encerrar agora. Encerrar.